Bom, então nessa aula a gente vai ver rapidamente modelos de Markov, depois modelos escondidos de Markov e depois filtragem de partículas. Então, assim, é bastante assunto numa aula, mas como a gente vê as coisas de nível introdutório, dá para ver, certo? É, Novamente eu peguei o material lá da Universidade de Berkeley e, diferentemente das últimas vezes, não deu tempo de eu traduzir, então está em inglês mesmo. Eu só remixei algumas coisas, mas aí deixei em inglês mesmo, porque não ia dar tempo de traduzir. Bom, então, para começar o assunto de hoje, a gente vai começar vendo um novo exemplo de Pac-Man, que vocês vão retomar no projeto, o segundo projeto, vai ser em cima desse novo Pac-Man, sendo que esse novo Pac-Man é diferente. Na verdade, nesse novo Pac-Man, o Pac-Man ele caça os fantasminhas e os fantasminhas são invisíveis. E tem 4 fantasminhas, um azul, um laranja, ou vermelho, um verde e um laranja. E você não sabe onde eles estão. Mas você tem uns sensores que, de certa forma, lhe informam o quão perto você está de cada um deles. E aí, à medida que o tempo vai passando, você não, se você bater onde está um fantasminha, você come ele, certo? É o contrário do normal, né? Você não morre com os fantasminhas, não. Eles que morrem com você. E à medida que o tempo vai passando, se você não comer fantasminha, você vai ganhando ponto negativo, perdendo ponto, certo? E quando você come um fantasminha, você ganha ponto. E aí você não vê onde os fantasminhas estão, só tem leituras de proximidade em relação a quantos deles. E esses leitores também têm aquela coisa de que pode ser ruidosa essas leituras, como a gente viu na aula passada. Então, aqui está um exemplo de seu Pac-Man rodando. E nesse exemplo, você está tentando encontrar, você vai tentar encontrar onde está os fantasmas, baseada naquelas leituras que aparecem aqui no canto da tela. Agora, note que a forma que vai tentando fazer aí é assim, foi no jeitão, certo? Então você vai andando aí, quando vê que está aumentando a pontuação de algum fantasma, então você deve estar perto dele, e você tenta explorar por ali, mas o fantasma se mexe aí também, certo? Então é muito difícil. Então por acaso você bateu aqui no verdinho, ó, apareceu ele aqui porque você conseguiu comer ele, e agora ele está parado, né? Veja que mesmo você parado, a pontuação aqui fica mexendo o tempo todo, tanto porque o fantasma se mexe, quanto porque é ruidoso, né? E aí é algo assim extremamente difícil e nada atrativo de você resolver dessa forma, né? Então, na verdade, a gente vai ver que usando os modelos que a gente vai ver hoje, dá para você usar essa informação que você recebe dos sensores para construir um modelo muito mais rico de onde deve estar cada um dos fantasmas. E aí esse tipo de coisa que vocês vão fazer no projeto também. Então, assim, embora eu não vou lançar o projeto oficialmente hoje, já vou dizendo mais ou menos o que ele vai ser. Bom, então, ó, o contexto que a gente está hoje é que frequentemente a gente precisa raciocinar sobre sequências de informações ou de observações. No exemplo do Pac-Man, as observações são as leituras dos sensores ao longo do tempo, né? E isso aí funciona, ou é um modelo bastante utilizado em vários domínios. Então, por exemplo, reconhecimento de voz, né? Para fazer transcrição automática, por exemplo, como o YouTube já faz, né? Fazer legenda automática, por exemplo. Então, ele tem que identificar ali o som, né? E associar aquele som à palavra ou ao fonema da palavra, né? E esse som é
é a observação que ele tem, né, ao longo do tempo, né? Ele vai recebendo a onda sonora que vai passando ao longo do tempo e ele vai precisar descobrir qual é o fonema que está sendo falado a cada momento, certo? Então, nesse exemplo aí, o estado do ambiente em que ele se encontra, digamos assim, é o fonema falado, mas ele não observa isso diretamente. Por exemplo, ele quer escrever o SO na legenda, mas ele não observa SO, ele observa um som que tem relação com SO, então ele tem que descobrir que é SO, e esse negócio vem ao longo do tempo, né? Também outro exemplo, localização de robôs. Então, o robô, tipicamente, ele vai receber sinais de seus sensores que vão ajudar ele a saber onde ele está. Mas ele não vai saber, não vai ele ter uma leitura precisa do local que ele está exatamente, certo? Então, ele vai ter leituras do tipo obstáculos ao seu redor e a que distância, né? Ele pode ter até uma informação de GPS, mas mesmo se ele tiver uma informação de GPS, não é tão preciso quanto, sei lá, milímetros ou centímetros, coisa do tipo, né? Uma precisão de metros, assim, né? Então ele precisa inferir, baseado nas informações ruidosas que ele tem, onde ele está, certo? E essas informações vão vindo ao longo do tempo também, vem como uma sequência, né, de observações. E assim por diante, certo? Então, no geral, a gente tem, quando a gente tiver um problema que a gente observa os estados do mundo de forma indireta ao longo do tempo, então isso aí pode ser interessante os modelos que a gente vai ver hoje, certo? E a gente precisa, de certa forma, prever o estado em que a gente está através dessas observações indiretas, né? Então veja aí que a gente tem uma noção de tempo, né? Que umas das coisas vão se passando ao longo do tempo, do espaço. E para modelar isso aí, a gente vai usar um chamado modelos de Markov. Então, a gente teve várias aulas aí de redes bayesianas, né? E elas vão continuar sendo úteis agora porque, na verdade, os modelos de Markov são redes bayesianas, certo? Mas são redes bayesianas em formatos particulares. Nesse caso aí, uma cadeia simples, que a gente está vendo inicialmente, né? Que é o modelo de Markov simples, não é o escondido ainda, né? É o modelo de Markov puro e simples. A gente tem simplesmente uma cadeia, como em cada nó, né, a gente tem um estado em que se encontra, né? Então a nossa variável aí é o nosso estado, né? E a gente tem nos modelos de Markov uma característica chamada que a distribuição de cada nó é estacionária. O que isso quer dizer? Então note que nessa rede bayesiana aí, né, se a gente pensar no pensamento rede bayesiana tradicional, né, se a gente pensar nas tabelas de probabilidade que a gente vai ter aqui, a gente vai ter uma tabela de probabilidade de x1, que não tem pai nenhum, então é simplesmente probabilidade de x1, e para todos os outros, mais à direita, né, a gente vai ter para cada, digamos, xt, qual é a probabilidade de xt dado os pais de xt, né? Sendo que aí o pai de xt sempre é xt menos 1, então para cada uma das outras variáveis aí de x2, x3, etc, a gente vai ter uma tabela de probabilidade desse xt dado o xt menos 1, né? Só que ao dizer que cada nó é identicamente distribuído, ou seja, que a distribuição é estacionária, a gente está dizendo que para todos esses caras essa tabela é igual, né? Ou seja, só tem duas tabelas, na verdade, necessárias para definir esse modelo. A do x1, P de x1, e a P de xt dado xt menos 1, certo? Porque é igual para todos os outros nós de x2 em diante, certo? Então a gente só precisa desses dois parâmetros aí do modelo, certo? Então esses são os parâmetros do nosso modelo, chamados de probabilidade de transição ou dinâmica do modelo, né?
que vai permitir que a gente veja como o estado, que é o que a nossa variável x modela, evolui ao longo do tempo. Então, veja que é parecido com o que a gente viu no modelo de transição do MDP, né, sendo que aqui a gente não está escolhendo ações, né, a gente está só observando o modelo. Bom, aí veja que, como isso aí é uma rede bayesiana, né, que é uma cadeia, a gente sabe lá por aquelas velhas aulas de independência que a gente viu em redes bayesianas, que quando a gente tem uma cadeia, se a gente observar uma variável da cadeia, então o que vem antes e o que vem depois é independente, dado essa evidência atual, né? Se você observar a variável aqui no meio da cadeia, essas duas coisas são independentes, dado a variável observada, né? Então a gente tem essa independência condicional básica aí numa cadeia de Markov, que é que o passado e o futuro são independentes, dado o presente, certo? Então veja que a cada momento que a gente está, né, a gente depende diretamente do anterior, né? Ou seja, se a gente observar o anterior, isso é suficiente, né, para a gente. E a gente chama isso de a propriedade de primeira ordem de Markov. Então, note que a cadeia de Markov é uma rede bayesiana, certo? Sendo que é uma rede bayesiana que, assim, a gente não é dado o gráfico completo para a gente a princípio, né? É uma rede bayesiana que vai crescendo ao longo do tempo. Toda vez que passa um step lá do tempo, aí cresce um nó novo no final da cadeia. Então aqui está um exemplo simples disso. Então a gente tem aí uma cadeia de Markov usada para o tempo, ou previsão do tempo, por exemplo. E aí os estados são somente os estados do x, né? Somente se está chovendo ou se tem sol. E a gente precisa daqueles dois parâmetros, né? Qual é a distribuição inicial, o P de x1, e qual é a distribuição condicional dos demais, condicional aos pais. No caso aí da cadeia, cada nó que não é o x1 vai ter somente um pai, que é o nó anterior a ele na cadeia. Então, nesse exemplo aqui, a distribuição inicial é 1 para sol, ou seja, a probabilidade de sol igual a 1, probabilidade de chuva igual a 0, o P do x1. E a gente tem essa tabela aí para os demais, onde veja que aqui está dizendo que a probabilidade do estado atual ser Sol, dado que o pai ou o anterior é Sol, é 0,9. A probabilidade de ser chuva, dado que o anterior foi Sol, é 0,1. E aqui, para o caso do anterior ser chuva, a gente tem isso aqui, né? Então, nota que isso aqui vai somar 1 e isso aqui vai somar 1 também. Aí a gente pode representar essa cadeia de duas formas. Aí se a gente quiser representar graficamente, diferente do que a gente viu até agora, a gente pode representar assim, por exemplo, como se fosse uma máquina de estados, onde a gente tem aí nos vértices os valores da variável, né, o nosso x, que pode ser sol ou chuva, e aí a gente tem as probabilidades, né, condicionais aqui, né? Então, isso aqui está mostrando, isso aqui é uma representação gráfica dessa tabela, né? Se você tiver um sol, a probabilidade de você ir para a chuva é 0,1, que está representando essa linha aqui, né? Se você tiver no sol, para a chuva é 0,1, e assim por diante, certo? Então, do sol para o sol é 0,9, que é essa linha aqui, sol para o sol 0,9, e assim por diante, certo? Então, isso é uma forma de representar isso. Outra forma de representar é assim, ó. Aí a gente está representando a mesma coisa, só que a gente está deixando mais explícito assim a passagem do tempo. Então, isso aqui é um tempo, esse aqui é o tempo seguinte. Então, para você, de um tempo que estava em sol, passou para chuva, a probabilidade é 0,3, que é justamente isso aqui, ó. Você estava no sol e passou para a chuva, é 0,1 na verdade, esse 0,1 é dessa seta aqui, e o 0,3 deve ser essa daqui, de passar de chuva para sol.
Então, de chuva para sol é 0,3 também, né? Esse 0,3 é daqui para cá. Então aí está representando a mesma coisa, né? Só dando uma ênfase maior na passagem do tempo, como é um modelo de transição ao longo do tempo. Então, ó, nesse nosso exemplo, né, dado que a nossa distribuição inicial P de x1 é simplesmente probabilidade 1 para Sol, se a gente for calcular qual é a distribuição de probabilidade do próximo passo, né, que seria o P de x2, era só aplicar lá o que? Né? A gente deve, e a gente vai ver que isso é uma coisa em geral, né, que a gente deve fazer, se a gente está num passo que é calcular, como nesse exemplo aqui. Então veja que a probabilidade depois de um passo, né, vai ser a probabilidade de x2 igual a Sol e a probabilidade de x2 igual a chuva. Né? A gente quer esses dois valores. Então, em cada momento a gente precisa calcular um vetor de valores, que é a distribuição de probabilidade nesse ponto. Né? Aqui, como a gente só tem Sol e chuva, então vai ser complementar. Na verdade, se a gente calcular um Sol, o outro vai ser um menos isso. Né? Então, só precisaria calcular um deles, né? No caso geral de n valores, a gente precisaria calcular n menos 1, porque o outro seria 1 menos isso, né? Como os estatísticos dizem, graus de liberdade, né? A gente teria n menos 1 grau de liberdade, aqui a gente só tem 1 grau de liberdade. Né? Então, nesse caso aqui, para a gente calcular qual é a probabilidade de x2 ser Sol, isso aí é igual à probabilidade de antes ser Sol e agora ser Sol, vezes a probabilidade de agora ser Sol, mais a probabilidade de antes ser chuva e agora ser Sol, vezes a probabilidade de antes ser chuva, certo? Nesse caso aqui, essa probabilidade de antes ser chuva é zero, porque a gente disse que a probabilidade inicial era 1 ser Sol. Então, na verdade, esse termo aqui, P de x1 igual a chuva igual a zero. Então, vai ficar só isso aqui, né? Então vai ficar aqui, ó, essa probabilidade de x2 ser Sol, dado que o anterior foi Sol, né? Então o anterior ser Sol, vezes a probabilidade dele ser Sol, né? Então esse 1 aqui é isso aqui, ó, P de x1 igual a sum. Esse 0,9 é a probabilidade de ser Sol, dado que o anterior foi Sol, que é essa flecha aqui, ó. E essa daqui é esse termo que vai zerar, porque a probabilidade de x1 ser chuva é zero, mas a outra é esse 0,3 aqui, é a probabilidade do atual ser Sol, dado que o anterior foi chuva. Então é a transição de chuva para Sol, que é esse 0,3 aqui. Certo? E aí, essa continha aí dá 0,9. E se você fizesse a outra, P de x2 igual a chuva, daria 0,1, que é um menos isso. Aí se a gente fizesse essa pergunta, né, e a probabilidade em algum dia ter lá para frente, né? Então veja que isso poderia ser resolvido usando o algoritmo de eliminação de variáveis que a gente viu na aula anterior, né? Basta, porque o que a gente quer, no final das contas, é a distribuição de probabilidade desse xt. Né? Então a gente poderia fazer a eliminação de variáveis daqui para cá, seguindo até chegar no xt. Né? E a gente calcularia assim a distribuição. Certo? Então veja que o P de x1 é conhecido, né? Porque é um parâmetro do modelo, né? A distribuição inicial. E a do xt vai ser fazer a marginalização, né, do P de xt menos 1 para cada um dos valores. Né? E aí, dado o fato que é uma cadeia, né, então a gente tem que isso fica essa equação aí, como a gente viu antes. Né? A probabilidade anterior vezes... Então, a gente começando do x1, a gente consegue ir calculando um por um até chegar onde a gente quer. Então aqui está um exemplo desse nosso exemplo, certo? Então, calculando a partir do nosso exemplo. Então a gente teria assim, esse foi o primeiro passo, que foi o x2 que a gente acabou de calcular, que a gente calculou o 0,9, né? Aí se a gente fizesse mais um passo, daria isso aí, certo? Se a gente fosse executando isso, x3, x4, x5 e assim por diante,
Aí a gente ia obtendo mais valores, tal, tarará, e a gente veria que depois de muitas e muitas vezes, isso convergeria para esses valores, 0,75, 0,25. Veja que nesse nosso exemplo aí, a gente considerou que o P de x1 era 1 para sol e 0 para chuva. Aqui está uma simulação da condição inicial invertida, que é ter começado com 1 para chuva e 0 para sol. Certo? E fazendo a simulação, a gente teria esses valores aí iniciais. E depois de muitas vezes, iria também convergir para a mesma coisa. Certo? De forma geral, nesse exemplo, com qualquer distribuição inicial, P de x1, ele iria sempre convergir para esse 0,75, 0,25. Certo? Isso aí é uma característica daquela tabela condicional do modelo. Certo? Então, com essa tabela aqui, que está representada por essa maquinazinha de estado, qualquer que seja a distribuição inicial, ela vai sempre convergir para 0,75, 0,25. Então, isso aí é uma ilustração de algo que acontece muitas vezes para muitas cadeias, que é que ao longo do tempo a observação inicial é cada vez menos importante. Né? E onde termina as probabilidades é independente dessa observação inicial. Certo? Então, se você rodar a cadeia muitas vezes, aí você chega numa distribuição que é chamada distribuição estacionária, né, e que satisfaz a propriedade que, a partir dali, se você repetir um passo, né, fizer um t mais 1, vai obter os mesmos valores. Certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente poderia resolver analiticamente e mostrar que isso de fato ocorre. Né? Então, se a gente tiver essa pergunta aí, né, o que acontece, qual é a distribuição estacionária, né, nesse caso, note que nem sempre a distribuição vai estacionar. Certo? Dependendo da tabela de probabilidade condicional, pode ser que fique oscilando sempre. Certo? Mas muitas vezes chega na distribuição estacionária, como nesse exemplo. Então, veja que isso aí ficaria isso aqui, esses são os valores da tabela condicional para esses casos. Né? Então, a gente ficaria com isso, que a gente chega nisso aqui. Essas duas equações, né? Só ajeitando aqui, fica isso. Né? Então, a gente fica com esse sisteminha da equação. Aí, sendo que aqui a gente tem duas variáveis, né, que é P de sun e P de rain no infinito. Mas a gente tem ainda o fato de que a soma dessas probabilidades é 1. Né? Aí, usando isso aqui, a gente consegue encontrar que aquele 0,75, 0,25, resolvendo esse sisteminha. Certo? Que é a distribuição estacionária. Então, veja que isso aí é o que aconteceria na prática. Por exemplo, se você tem um modelo de como o tempo evolui, né, ao longo do tempo, né, o que você observar hoje vai ter uma influência maior de como vai ser o tempo amanhã, do que como vai ser depois de amanhã, do que daqui a um ano. Né? Então, o que normalmente acontece vai ser que a sua observação vai ser menos informativa ao longo do tempo, né? A observação inicial. Né? A tal ponto que, muitas vezes, ela pode não ter influência nenhuma a partir de determinado momento, como a gente viu aqui, nesse caso em que a gente tem uma distribuição estacionária. A gente vai ver alguns exemplos aqui.
daquele mesmo caso que a gente viu antes, sendo que agora os fantasminhas se movem e a gente tem um modelo da movimentação do fantasminha, certo? Nesse primeiro exemplo aí, é algo do tipo: os fantasmas têm uma probabilidade razoável de ficar onde ele está e uma probabilidade pequena de ele ir para um dos quadrados vizinhos ao que ele está, certo? O modelo de movimentação dele. Aí no começo de tudo, a gente não sabe de nada, tem probabilidade uniforme em todos os quadradinhos, mas aí a gente vai fazendo observações. Quando clica no quadradinho, por exemplo, e aí a gente vai ter uma informação. Então está clicando aí, aí está vindo verde. Então nos primeiros cliques aqui foram verde, então ficou bem baixo aqui onde ele clicou, né? E foi aumentando aqui por longe. E quando ele clicou por aqui, veio laranja, né? Aqui veio um vermelho, então está bem forte nesse momento a crença dele de que o fantasma está aí, né? Razoavelmente forte. Mas se o tempo for passando sem ele fazer mais sensoriamentos, né? O que vai acontecer é que onde o fantasma pode estar, cada vez que se passa um tempo, ele pode ter saído do lugar, né? Então, se ele for passando tempo aí sem fazer novas coisas de atividades de sensoriamento, o que vai acontecer é que ao longo do tempo as probabilidades ou quanto ele achava que o fantasma estava aqui vai caindo, né? E essa observação que ele fez cada vez que o tempo vai passando, vai se diluindo aí, ele vai tendo menos certeza de onde está o fantasma. Então ele está simulando aí a passagem do tempo, tá vendo? Sem fazer novas observações, e aí veja que vai cada vez diminuindo mais, porque aí nesse momento, por exemplo, provavelmente o fantasma já saiu dali de onde ele estava, né? Mas como ele não observou mais e cada vez o fantasma pode ir para lugares diferentes, aí ele pode estar em um lugar diferente agora e a crença de onde ele está em geral está bem baixa. Então nesse caso aí, a gente não tem muito, nesse caso, nesse primeiro exemplo, uma convergência de para onde o fantasma foi, né? Já em outras coisas, sendo diferente o modelo de movimentação do fantasma, a gente pode ter um comportamento diferente. Então, nesse segundo exemplo aí, ele está supondo que o fantasma ele se move em círculos, tá? Então, ele tem uma grande probabilidade de fazer um movimento acompanhando um círculo, mas também há a possibilidade de algum ruído e ele não fazer o movimento que seria em círculo, certo? Então, se a gente observar esse exemplo agora, aí veja aí que ele vai começar observando, né? Não deu muita sorte no começo. Aí chegou a uma crença forte aqui de que ele está aqui. Aí agora ele vai começar a passar o tempo sem observar, fazer novas observações. Aí você vai ver que dado o modelo de movimentação que ele está usando do fantasma dele se mexer em círculo, aí a crença de onde ele está vai andando em círculo, seguindo esse modelo de movimentação, mas também vai cada vez ficando se diluindo, né? Ele vai cada vez tendo mais possibilidade de onde está e aí ele vai sabendo menos sobre o lugar provável de onde o fantasma está. Outro exemplo aqui, agora com outro modelo de movimentação do fantasma, agora supondo que ele tem um modelo do tipo espiral.
como se ele estivesse no furacão e fosse sendo levado para o centro, certo? Então ele começou, vou fazer de novo aí, ele vai chegar num ponto que ele, pronto, aqui agora ele tem uma boa ideia de que o fantasma deve estar por aí, e ele vai começar a passar o tempo, e aí você vai vendo que começa diminuindo, né? Mas aí daqui a pouco começou a aumentar de novo e ficou ali pelo centro entre aqueles dois, né? Que o fantasma provavelmente está ali naquele centro, certo? Mas uma coisa que acontece aí nesse exemplo também é que não estaciona os valores, certo? Então fica sempre oscilando ali entre os dois, né? Sem que um passe a aumentar só ele e o outro diminuir, certo? Então ele fica sempre nessa dúvida aí entre esses dois, né? Bom, um outro exemplo de cadeia de Markov com distribuição estacionária do dia a dia, né? Foi o sistema que o Google inventou de ranking de páginas, o PageRank, né? Para como ele ordena os resultados de uma query que você faz, né? Então, antes do Google, o que se fazia, grosso modo, é que quando você fazia uma consulta, aí o engenho de busca, né, ele olhava lá as páginas que mais tem os termos que você usou, né, e usava isso para ranquear ela mais do que as outras que tem menos os termos que você usou, né? E aí isso começou a ficar muito ruim, né, porque isso era muito fácil de manipular, né? Então a pessoa criava uma página lá com um bocado de palavra-chave que ele queria que as pessoas que procurassem por isso fossem cair lá, né? E dessa forma ele era bem ordenado lá na busca, né? E aí conseguia atrair as pessoas para lá, embora o site dele fosse uma porcaria em relação àquilo que as pessoas estivessem querendo achar, né? E aí o Google 1.0, né, o Google inicial, propôs um algoritmo chamado PageRank, né, uma forma diferente de ordenar as páginas, né, que era baseado numa distribuição estacionária sobre um modelo de Markov, em que as páginas, cada página é um estadozinho aí do modelo, e aí você tem uma distribuição inicial uniforme sobre as páginas, e as transições são tais que você tem uma probabilidade C de pular para uma página aleatória a partir de cada página, certo? Você tem uma probabilidade C de pular para uma página aleatória e uma probabilidade em 1-C de seguir um link dessa página. Certo? Aí o que é que vai acontecer? Se você rodar a cadeia aí, né, o X1, X2, né, bem muito, né, para tentar chegar na distribuição estacionária, o que vai acontecer é que as páginas que têm maior links vindo para ela, né, elas vão ter uma maior probabilidade final de você estar nela no estado estacionário, certo? E aí o que acontece é que se você ordenar as páginas por essa probabilidade, você vai estar ordenando da maneira que as páginas mais populares, digamos assim, então o que é que o Google 1.0 fazia, grosso modo? Ele fazia essa simulação, né, em relativa às páginas que tem todos os termos da pesquisa que você fez. Então, as páginas que tem todos os termos da pesquisa que você fez e são mais assim, populares no sentido de mais gente aponta para ela vai ser mais bem colocada, certo? Isso aí funcionou bem, né? Porque, diferentemente da outra estratégia, é muito difícil de manipular, né? Porque você quer fazer uma página que se saia bem nisso aí. Aí você faz uma página, você tem que fazer um monte de página que aponta para ela.
Mas aí esse monte de página que você fez apontando para ela, ninguém aponta para ela, então também não vão chegar lá. Certo? Aí você tem que fazer outra, ainda que mas sempre vai ficar, se não for uma coisa real, né, vai sempre ficar desconectado e o PageRank dela vai ser baixo, certo? Então inicialmente era mais ou menos assim que funcionava. Né? Hoje em dia é menos assim, porque aí foi se criando várias outras coisas e se ajustando para manipulações ainda que apareciam, né? Então, hoje em dia é algo bem mais complexo que isso, certamente, mas também o Google não publica mais exatamente como eles fazem as coisas, como eles publicaram o Google 1.0. Né? Bom, outra coisa que a gente viu, que também é uma aplicação de distribuição estacionárias, foi aquela história da amostragem de Gibbs. Certo? Então aquela coisa funcionava justamente porque você rodando a amostragem de Gibbs por tempo longo o suficiente, aquela coisa ia convergir para a distribuição real. Certo? Mas aqui a gente também não está demonstrando isso, está só citando como que isso é um outro exemplo real de distribuição estacionária. Bom, aí agora a gente vai falar sobre modelos escondidos de Markov, porque o que acontece é que, embora tenha algumas aplicações reais, né, na prática as cadeias puras e simples, como a gente viu até agora, não são muito interessantes, porque como você vê, sua crença sobre as coisas vai se degradando ao longo do tempo, né? E aí você vai cada vez tendo menos informação de que estado você se encontra de fato, né? E aí, agora nos modelos escondidos de Markov, a gente vai ver a situação em que, à medida que o tempo passa, você recebe informações, observações que permitem você aumentar a sua crença sobre o estado, certo? E aí você o agente está sempre com uma informação razoável sobre ele se encontra, certo? É como se você sai daqui da porta e fecha os olhos e começa a andar, aí daqui a pouco você não sabe mais onde está. Mas se você abrir o olho rapidinho, aí você, opa, agora achei de novo, aí continua. Né? Então essa observação que você pode fazer pode ser bastante importante para ajudar aí o agente a saber onde ele se encontra. Então, a gente vai fazer uma modificação no modelo, né, que vai continuar sendo uma rede bayesiana, só que o que acontece agora é que a gente tem observações, né, que a gente chamou lá nas redes bayesianas de evidências. Né. Então, a mesma cadeia de antes aqui, onde os estados vão passando ao longo do tempo, mas você vai recebendo observações relativas a esses estados também ao longo do tempo. Tá? E essas observações vão servir para você melhorar a sua previsão a respeito de que estado você se encontra. Tá? Como isso vai funcionar? Então aqui tem um exemplo que tem lá no livro do Russell Norvig, que é o exemplo do pós-graduando infeliz, que é o seguinte: é um estudante de pós-graduação que ele fica todos os dias, o dia todo dentro do laboratório dele, trabalhando, escrevendo a tese, e o laboratório dele não tem janela nem nada, então ele não sabe se está chovendo, se está fazendo sol, nem nada. Mas ele vê todo dia o orientador dele chegar, e aí ele vê se ele está trazendo um guarda-chuva ou não. E aí a informação, essa observação, né, de se o orientador dele trouxe um guarda-chuva ou não, vai ser útil para ele definir a sua crença sobre se está fazendo sol ou se está fazendo chuva. Certo? Então, nesse modelo aí, veja que a gente tem uma cadeia
né, nesse formato. Nesse caso aí, o estado se está chovendo ou não. Esse estado o agente não consegue observar diretamente, mas ele observa a variável umbrella aí, se o orientador trouxe ou não a guarda-chuva. E aí veja que nesse modelo aqui a gente tem os seguintes parâmetros agora. A gente tem a distribuição inicial, como antes, que seria qual a probabilidade, nesse caso aí, de ter chuva ou de não ter chuva no tempo 1, no início de tudo. E aí agora você tem duas distribuições condicionais, né? Uma que é a do xt dado xt-1, como a gente tinha antes, né, nos modelos de Markov em geral. Mas agora você tem o que a gente chama também de modelo de emissão, que é qual é a probabilidade de você observar o que você observou nesse tempo, dado que o estado seja tal. Certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse modelo de emissão, seria qual a probabilidade de você observar que trouxe umbrella, dado que tem sol, qual a probabilidade de trouxe umbrella, dado que tem chuva, qual a probabilidade de não trouxe umbrella, dado que tem sol, não trouxe umbrella, dado que tem chuva. Certo? Então, nesse exemplo aí, a gente tem esses valores, por exemplo, certo? Então, está mostrando aqui, veja que a transição qual a probabilidade de ter chuva, dado que o anterior teve ou não chuva, né? Então, essa tabela desse lado aqui. E aqui a gente tem o modelo de emissão, né, que é qual a probabilidade de observar ou não a umbrella, dado que tem ou não chuva nesse tempo. Aí aqui tem um exemplo agora. Lá dos fantasmas. Veja que nos fantasmas a gente não observa o estado, que seria onde está o fantasma, mas a gente observa, cada vez que a gente faz um sense lá, a gente observa a evidência a respeito de onde ele está, né? E aí a gente pode usar isso aí para melhorar a nossa crença sobre a localização do agente, do fantasma, no caso. Então veja que nesse ponto aqui ele chegou a esse valor. Aí quando for passando o tempo, pura e simplesmente, como a gente viu, vai degradando o que ele acha, onde ele acha que está o fantasma, e aí está o modelo de movimentação do fantasma como circular, né, por isso que andou. Aí aqui ele fez um sense, clicou aqui, aí deu vermelho, aí aumentou bastante o que ele achava a chance do fantasma estar aí, né? Nesse caso aqui agora, deixa eu voltar um pouquinho. Ó, aumentou bastante. Cadê? Deixa eu voltar para quando aumentou. Aí, pronto. Aqui aumentou bastante. Aí ele passou um tempo, aí caiu para isso. Aí quando ele clicou, aí caiu bastante agora, certo? Então, por que caiu e não aumentou? Porque justamente ele achava que estava ali, né, aquela probabilidade de 82 lá, mas quando ele clicou, não veio vermelho, veio laranja. Tá? Então, provavelmente o fantasma não seguiu para ali. Certo? Então veja que a observação extra que ele tem não necessariamente vai aumentar a crença que ele tem onde está, né? Mas vai ser mais próximo do real. Certo? Então aí ele está acreditando menos que o agente está aí, mas de fato porque é menos provável do que aquele 82 que ele estava pensando, dado que esse sensor agora retornou laranja nessa posição e vai retornar vermelho. Certo?
Então, veja que aí nesse problema, né, a gente está mostrando aí num grid menorzinho, né, mais ou menos como funciona. Então, num grid 3x3, né, o seu P de x1, onde está o fantasma no início de tudo, é uniforme. Você não tem nada que lhe ajude a pensar melhor do que isso, né? Então, lembrando, a gente está falando dos aqueles parâmetros do modelo, né, aquelas tabelas lá. Nesse caso aí, o P de x1 seria a distribuição uniforme. Aí, qual a probabilidade de estar em determinada casa, dado que a casa anterior é tal? Né? Então, isso aí é justamente que vai ser usado aquela história que a gente chamou de o modelo de movimento do fantasma. Certo? Então, no caso aí, está supondo que ele se move de forma sentido horário, né? Mas às vezes ele ou fica no mesmo lugar ou move em uma das outras duas direções. Certo? Então, aqui está mostrando que para cada quadradinho desse, você teria uma tabelinha de probabilidade dessa que refletisse isso. Certo? Então, aqui está mostrando que para esse quadrado, que está com a bolinha vermelha, poderia ser algo assim, certo? Então, veja como ele move no sentido horário, né? Então, algo assim. Então, está supondo que ele tem 50% de chance de vir para a direita, estando nesse quadrado. E aí o resto, os outros 50%, né, está dividido entre um sexto e um sexto para esses vizinhos aqui. E ele próprio, né? Então veja que isso aqui é a probabilidade para cada um dos x vizinhos, né? Dado que ele está num 2. Né? E para os outros que não são vizinhos é 0, porque ele não pula mais longe que isso num passo só. Tá? E aí o outro parâmetro, né, do modelo é o modelo de emissão, né, que qual é a probabilidade de você observar tal coisa, dado que o fantasma no momento atual está em tal posição, certo? Então, nesse caso aí seria o modelo do sensor, como a gente viu lá na aula anterior, certo? Então, a gente teria as probabilidades que refletissem esse modelo do sensor, certo? Então veja que a gente está falando de R e J, né? Qual é a probabilidade de retornar nessa posição vermelho, laranja, etc. Dado que se o fantasma estiver em cada uma das posições do grid agora. Bom, a gente já falou, quando a gente falou lá na cadeia simples, sobre independência, né? O que é que tem independência lá na cadeia simples de Markov antes de chegar nos modelos escondidos. Agora a gente faz a mesma pergunta em relação aos modelos escondidos com essa nova cadeiazinha, né? De novo, como é uma rede bayesiana, a gente pode usar os princípios de independência de rede bayesiana, certo? Então, no caso aí, veja que a gente continua tendo que o futuro, né, depende do passado, mas agora a gente tem a evidência, né? A gente continua tendo algo do tipo, se a gente soubesse, por exemplo, se eu tiver aqui em x4, mas na verdade eu não sei exatamente que eu estou em x4, eu só observo o E4. Se eu soubesse que antes eu estava em x3, então eu seria independente desse resto todo aqui, né? Mas na verdade o que acontece é que eu nunca sei de fato estar que eu encontro, né? Porque eu só tenho as observações, né? Então na verdade eu tenho observações passadas aqui, não sei onde exatamente eu estava ao longo do tempo. Então se eu perguntar, por exemplo, se E4 é independente de E2, ou de E3, ou de E1, eu não vou ter independência, né? Porque a gente tem um caminho aqui sempre entre elas. Tá? Então, veja que a gente não tem que as variáveis de evidência são independentes, né? Porque elas estão correlacionadas pelos caminhos que passam
pelos estados escondidos. Certo? Bom, então aqueles exemplos lá que a gente falou no começo são tipicamente exemplos não de cadeias de Markov como no começo, mas de cadeias escondidas de Markov. Certo? Então, por exemplo, no reconhecimento de voz, né, as observações são os sinais acústicos e os estados, os X, né, são as posições nas palavras ou as sílabas, digamos, por exemplo. Certo? Se você pensar no problema de tradução automática, né, então as suas observações são as palavras do texto, por exemplo, e o estado escondido é a palavra certa, como ela deve ser traduzida. Certo? Se você tem um problema de movimentação de robô, né, então as observações são as leituras dos sensores e os estados escondidos são a posição exata do robô no mapa. Aí note que em alguns desses exemplos, ou a gente tem um número de estados muito grandes, ou a gente pode ter estados contínuos, valores contínuos. Aqui nessa aula a gente não está falando sobre o problema de contínuo, a gente está assumindo que é discreto. Bom, aí a gente vai passar agora a tratar esse problema de fazer o acompanhamento, o monitoramento da distribuição de onde a gente acredita que está, dadas as observações que a gente teve até agora. Certo? Então, veja que a gente estava modelando isso aqui dessa forma, né? Qual é a sua crença, belief, no tempo t, de estar no estado x, né? Isso é a sua função belief, né? Isso aqui corresponde ao quê? A probabilidade de no tempo t você estar em cada um dos estados possíveis, né? A distribuição de probabilidade, dado que você observou essas evidências ao longo do tempo. Certo? Então veja que a gente começa num estado inicial, né? Um B1 de x, que muitas vezes é uniforme, como a gente viu no exemplo do fantasma, né? Às vezes quando começa você não tem nenhuma informação, então você assume que o estado inicial pode ser qualquer um com a mesma probabilidade. Mas ao longo do tempo você vai obtendo informações, observações, e isso é usado para atualizar a sua crença em cada tempo. Né? Então essa ideia, né, começa nos anos 60, os chamados filtros de Kalman, que foi essa ideia aí aplicada para prever a trajetória assim, balística de foguete, né? No projeto Apollo, que seria tipo o análogo contínuo do que a gente está vendo aqui. Tá? Então a gente está vendo no caso discreto, mas o análogo contínuo é essa área aí de filtros de Kalman. Aí no caso aí tem outras premissas do tipo as distribuições são gaussianas, coisas do tipo, que a gente não faz essas premissas aqui. Bom, aqui está um exemplo no nosso contexto, num contexto discreto, né, de localização de robô. Então a gente está supondo aí que a gente tem um mapa do lugar, mas o robô não sabe onde ele se encontra nesse mapa. Certo? Mas ele tem as leituras dos sensores, e aí está supondo que ele tem 4 sensores, assim, cruz, como está na figura, e aí o sensor diz que se tem uma parede ali perto dele ou não. Certo? E aí está supondo que o modelo aí do sensor é que ele não comete mais de um erro, certo? Ou seja, quando das 4 leituras que ele tem, no máximo tem uma errada, certo? As leituras tem parede, não tem parede,
pertinho, e ele obtém as 4 leituras e no máximo tem uma leitura errada. E aí o modelo de movimentação assume que você manda ele ir uma casa para frente, uma casa lá, aí a probabilidade dele ir é bem mais alta do que a dele não ir, certo? Pode ser que ele dê uma enganchada, fique parado, mas com probabilidade pequena. Certo? E aí o que acontece? Se para você estimar, aí no caso, qual é a sua variável x? A sua variável x é a localização do robô, certo? Que você não observa diretamente. Em qual quadradinho ele está, né? Esses são os valores possíveis do x, é cada um desses quadradinhos. Aí no começo de tudo, você não tem nenhuma informação, então distribuição uniforme, você pode estar em qualquer lugar do grid, né? Aí está representando graficamente mais escuro a probabilidade mais perto de 1, mais claro a probabilidade perto de 0. Aí no caso é distribuição uniforme nesses quadradinhos aí no começo, né? Aí o que acontece? Você tem uma leitura no início, né? Aí a leitura diz que não tem parede nem à esquerda nem à direita e tem parede em cima e embaixo, certo? Então aí está representando verde que tem parede e vermelho que não tem parede, certo? Aí veja que como ele está assumindo que ele faz no máximo um erro, então ele já pode descartar que ele está em vários lugares. Ou seja, tem vários lugares que ele não pode estar. Ele já pode dizer que a probabilidade é 0, que são os que estão em branco aí, porque para ele estar nesse lugar ele teria que ter cometido mais de um erro no início, certo? Porque veja que aqui está dizendo o quê? Aqui está dizendo que está livre para um lado e para o outro e tem parede em cima e embaixo. Para ele estar aqui, ó, ele tinha que ter errado desse lado e tinha que ter errado aqui também, certo? Então ele teria que ter cometido 2 erros, né? Porque aqui que ele disse que estava livre tinha uma parede. Não, na verdade ele teria errado aqui e aqui. Aqui que ele disse que está livre teria uma parede e embaixo que ele disse que tem uma parede está livre, né? Então se ele teve essa leitura, a chance dele estar aqui é 0, dado que ele só erra uma vez, certo? Aí veja que ele poderia... Então, veja que esses todos que estão mais escuros é consistente com ele não ter errado nenhuma vez, ter dado errado nenhum dos sensores, né? Porque todos esses lugares aí são consistentes com estar livre na horizontal e bloqueado na vertical, né? Agora, esse aqui, por exemplo, já tem uma probabilidade menor, porque não corresponde a essa leitura, mas como ele pode errar uma vez, né, uma leitura pode estar errado, então ele poderia ter errado nessa leitura para baixo, por exemplo, e dito que está bloqueado sem estar, que é o que aconteceria que ele está aqui, certo? Então, por isso que nesse início aí, né, essa coisa não está descartada, né? Esses que estão em cinza mais claro tem probabilidade menor, mas não está descartado. Aí vamos dizer que você manda ele se mexer, né, e tem novas leituras. Então você vai mandar ele ir para a direita. Aí foi. E aí você tem essa leitura, você atualiza a sua crença, né? Aí veja que o que aconteceu aí é que ele passou, ele modificou as probabilidades aí de todos, né? Que não era 0. E, por exemplo, diminuiu o do canto inicial que ele estava, né? Porque note que se ele tivesse ainda onde ele... Se na verdade a localização dele fosse a inicial agora, ele teria, por exemplo, que ter errado na primeira vez, porque ele estaria no ponto aqui, na cantinho,
Ou então ele mandou ir e não foi, que também é uma probabilidade pequena, né? Ele mandou ir para a direita e ficou parado, certo? Então, por isso que esse aqui já caiu mais a probabilidade em relação a esse aqui, por exemplo, certo? Aí, à medida que ele vai andando, aí você mandou ir de novo para a direita, aí foi caindo aí as coisas menos prováveis e assim por diante, né? Quando chegou aí ele já estava bastante certo que está aí mesmo, né? Embora esses vizinhos aqui não estão zerados não, certo? Então esse não está zerado, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. Né? Bom, então ó, veja que para fazer a inferência aí, passo a passo, o que é feito? Né? A gente está tratando aí de inferência exata, certo? Então, na verdade, o que a gente faz aí é eliminação de variáveis, certo? Então, no começo de tudo, a gente quer saber qual é a probabilidade, né, aí está considerando veio a primeira observação, a primeira evidência, né? Então você vai calcular a probabilidade de cada um dos estados possíveis, dada essa evidência, né? Aí se você usar a fórmula de probabilidade condicional, né, você tem essa fórmula, né, pela definição, probabilidade condicional. Aí note que essa probabilidade aqui de x1 dado E1 é P de x1 vezes P de E1 dado x1, pela regra da cadeia. Né? E essa de baixo você não tem, certo? Mas o que acontece é que a probabilidade de todos os valores possíveis de x1 vai ser dividida por esse mesmo P de E1. Né? Porque é o que você observou agora, foi PD1. Então, todos os valores vão ser divididos por PD1, ou seja, na verdade, isso vai ser proporcional ao valor de cima, os valores de cima. Né? Ou seja, todos os valores de x vão ser divididos pelo mesmo P de E1. Certo? Então, se a gente calcular só a parte de cima, que é isso, e depois normalizar, a gente vai ter a distribuição de probabilidade. Aí se a gente vai para um passo 2 agora. Então vai ter observado uma nova... na verdade, antes de observar, né? A gente vai simular a transição para o próximo estado. Então isso aqui é só usar o modelo de transição da gente, né? Fazendo a marginalização para os x1s. Né? E aí a gente vai chegar num P de x2, antes de fazer uma observação em x2. Né? Então, veja que o que acontece, né, ao longo que o tempo passa, aí, é que em cada momento a gente tem uma crença de determinada distribuição do x nesse tempo, é a probabilidade dos diferentes valores, dado as observações que a gente teve desde o começo até agora. Então, no comecinho, com a passagem de um passo, né, a gente tem essa distribuição condicional aqui. Veja que isso aqui a gente pode usar a regra da cadeia, né? E aí note que isso aqui quando a gente escreveu isso aqui, né, a gente está usando o fato do modelo ser esse, né? Então, por isso que a gente tem que a probabilidade aqui é a probabilidade desse cara que só tem esse pai, né?
E aí, nossa belief atualizado, né, vai ser simplesmente o que a gente tinha antes, vezes a probabilidade de cada um dos diferentes valores de agora, dado a evidência que a gente recebeu. Tá? Então veja que a cada momento, né, para atualizar a nossa crença, a gente vai usar os valores que a gente tinha no momento anterior, vezes a probabilidade, né, aqui fazendo a marginalização para todos os valores, que da gente ter observado o que observou, estando nesse estado. Então, o que isso faz acontecer é aquela coisa que a gente falou, né, que à medida que o tempo vai passando, o, a, a incerteza, né, vai acumulando, ou seja, a crença que a gente tinha vai se diluindo. Né? Agora, nesse exemplo aqui, por exemplo, com os fantasmas indo em direção horária, né, a gente teria algo assim. Então veja que a gente começou de uma certeza muito grande aqui, a gente clicou e saiu um vermelho, mas aí ao longo do tempo essa coisa foi se diluindo. E aí, bom, nesse momento a gente já está bem pouco confiante de onde se encontra o fantasma. Só que aí vem uma nova observação, né, a cada momento. Então, ó, nesse caso aqui, o que é que vai ser a nossa distribuição de probabilidade, dado que veio uma nova evidência? Então, ó, isso aqui é o que a gente tinha antes, certo? Então, aqui está considerando qual é a distribuição de probabilidade do estado atual, dado tudo que a gente observou antes, sem considerar a observação nova de agora, certo? Então, por isso está dizendo aqui P de xt mais 1, que é o novo estado, dado as observações ou evidências que vão de 1 até t. Certo? Então, isso aqui houve uma passagem de estado antes de eu observar uma nova evidência. Né? Aí, sendo que veio uma nova evidência, que seria o ET mais 1, que então, o meu conjunto de evidências agora passa a ser de E de 1 até T mais 1, certo? Então, eu quero atualizar agora a minha distribuição, né, P de xt mais 1, incorporando essa nova evidência. Né? Aí, o que vai acontecer é que isso aqui vai ser proporcional a essa que eu tinha antes, que era antes de incorporar a evidência nova, vezes, então, essa que eu tinha antes é isso aqui, né? Vezes isso aqui. O que é isso? Qual é a probabilidade de eu observar a evidência nova, dado cada um dos estados. Né? Note que isso aqui faz parte do modelo. Né? Então, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está como se a gente estivesse reajustando as probabilidades pela evidência que eu acabei de ver. Certo? Então, se eu tenho um estado com diferentes valores possíveis, tem os valores de probabilidades lá, que eu acreditava a possibilidade de estar em cada um deles, e aí agora vem uma nova evidência. Aí eu vou agora ajustar com a compatibilidade de cada um desses estados com isso que eu observei agora, né, que é esse termo P de L tem mais 1, a evidência atual, para cada um dos valores do estado atuais. Certo? Então, quando a gente multiplicar aqui, o que vai acontecer é que isso aqui, né, que era uma distribuição de probabilidade, ele vai deixar de ser uma distribuição de probabilidade, ele não vai somar 1, porque eu multipliquei aqui cada um dos valores pela probabilidade aí da evidência, certo? Então, no final das contas, a gente vai precisar renormalizar, certo? Se a gente quiser ter uma distribuição. Então, o que acontece
se a gente está num determinado estado, aí depois de observar alguma coisa e ajustar, aí nossos valores é, podem, por exemplo, aumentar, como tem aqui, né? Passou de 35 para 83, uma vez que a gente observou esse cara laranjinha aqui. Aqui tem um exemplo do negócio do exemplo lá do estudante, que vocês podem conferir as contas depois para ver que dá isso mesmo. Aqui, ó, veja que aqui é o P de X1 inicial, distribuição uniforme. 0,5 para tem chuva ou não tem chuva. Aí, o que acontece, deixa eu ver se a gente tem as tabelinhas aqui. Essa é a distribuição original, né? E aqui está supondo que a gente observou agora. Cuidado que aqui está começando a contar do zero nesse desenho e nos desenhos anteriores a gente estava começando a contar do 1. Né? Então, cuidado para não se confundir. Então, pelo que a gente viu antes, isso aqui seria o x0, ou seria o x que a gente tinha chamado de x1, né? E aqui está sendo chamado de range 0. Bom, então aqui, ó, aí nesse momento houve a observação de que o orientador trouxe guarda-chuva. E aí quando você fizer a transição mais a atualização, a incorporação dessa evidência, você deve obter esses valores aqui, se não estiver errado. Aí quando você fazer a passagem do tempo antes de observar a próxima evidência, só usando as tabelazinhas aqui de transição, você deve chegar nesses valores. Aí veja que sua crença diminuiu, né? Aqui na primeira observação, a primeira vez que você viu seu orientador com guarda-chuva, aí você, fazendo as continhas, chega que tem 81, 82 quase por cento de chance de estar chovendo agora. Aí no dia seguinte, antes de seu orientador chegar, você obviamente chega antes dele, né? Ou fica lá direto e dorme no laboratório. Aí, antes de seu orientador chegar, aí sua crença quanto a chuva na chuva já diminuiu, porque você vai aplicar o modelo de transição lá, certo? Mas aí quando ele chega, aí você observa novamente que ele trouxe guarda-chuva de novo. Aí quando você atualizar e renormalizar, vai aumentar de novo para isso aqui, certo? E até aumentou mais ainda do que o original, porque pelo modelo de transição, né, se tiver chovido no dia anterior, a chance de chover agora é maior, tal. E aí depois pronto, são essas tabelas que estão sendo usadas, né? Então tem aqui todas as tabelas. Essa é a distribuição original, essa aqui é o modelo de transição dos estados reais e esse aqui é o modelo de emissão. Certo? Aí só vai fazer as continhas que deve chegar aí. Bom, então veja aqui, no final das contas o que a gente tem feito aí é um passo a cada vez, né, um passo de eliminação de variáveis. Dessa forma, na ordem x1, x2, x3, certo? Então veja que é aquela mesma história que a gente fez lá quando a gente falou de eliminação de variáveis, né? A gente quer calcular isso aqui, que é proporcional a isso, que é calculado marginalizando isso. Aí isso aqui, daqui para cá, você está usando o modelo da rede bayesiana, né? Multiplicando as tabelas condicionais. E aí você vê aqui que esse carinha de cá é independente
do xt-1, então você bota ele para fora do somatório e aí marginaliza esse de dentro, certo? E isso aqui é exatamente fazer a eliminação de variáveis na ordem x1, x2, tá? Bom, aí para terminar, a gente vai ver aqui em poucos minutos a chamada filtragem de partículas, que é um método de inferência aproximada, certo? Que pode ser usada em HMMs. Então o que acontece? Veja que ali naquelas nossas continhas anteriores, a gente tinha que fazer o cálculo da distribuição de probabilidade do estado X, a cada momento lá, do xt no caso, e acontece, por exemplo, que pode ser que x tenha uma quantidade muito grande de valores, né? De forma que seja impraticável fazer aquela conta sobre todos os estados possíveis. E também a gente pode ter o fato de que muitos dos estados possíveis são altamente improváveis e você nem precisaria perder tempo calculando eles, certo? E aqui tem um modelo aproximado, baseado em amostragem, pode funcionar bem e ser bem mais rápido em casos de problemas grandes, certo? Então aqui no caso, como funciona a ideia aí da filtragem de partículas. Então é usado bastante nesse contexto, né, em que o número de valores do X do seu estado é muito grande para você usar a inferência exata, como a gente viu nos exemplos até agora. Isso pode ser, por exemplo, devido ao fato de X ser contínuo, certo? Então, se X for contínuo, não dá para você considerar todos os valores possíveis também do jeito que a gente estava falando. Mas uma técnica desse tipo pode ser usada também para aproximar o valor. Então, o que é que acontece? Você vai trabalhar com exemplos, com amostras, certo? Então aí está mostrando que se você tiver essa distribuição de probabilidade aí dos quadradinhos, né, 0.1 naquela posição, 0.2 na outra, sei lá, aí você tirou um número de amostras seguindo essa distribuição e aí caiu assim. Então aqui está mostrando você tirou 5, 6, 7, 8, 9, 10 amostras, certo? Então você está trabalhando com 10 amostras, aí uma amostra que você tirou caiu aqui. 2 caíram aqui, 5 caíram aqui, 2 caíram aqui, certo? Do jeito que tirou, do mesmo jeito que a gente viu lá no passado, usando random, devido aos intervalos, não sei o que. Pronto. Aí você está trabalhando aqui, no caso, com 10 partículas, certo? Então, partícula é só um nome mais charmoso, assim, de estilo ficção científica, né, para amostra. Então, coisa de computação, né? Os estatísticos devem falar sempre amostra. Mas, então você está trabalhando aí com 10 partículas, ou seja, fez 10 amostras, elas caíram nessas posições. Aí o que você vai fazer para simular a inferência aproximada é que você vai acompanhar o deslocamento dessas partículas, dessas suas amostras, e usar ela para estimar os estados, o que você quer, né? A inferência. Então, nesse caso, aí você vai poder tratar. Veja que o que acontece, mesmo se seu número de estados for muito grande, você só vai precisar se preocupar onde foram parar suas partículas, certo? Então, se você trabalhar com um número tratável de partículas, você consegue trabalhar em qualquer tamanho de estado, de espaço de estados, certo? Obviamente que se você tiver um espaço de estados muito grande e um número de partículas muito pequeno, pode ser que a aproximação seja muito ruim, né? Mas muitas vezes é possível encontrar um bom balanço de algo que é computavelmente factível e uma aproximação razoável do que você precisa. Tá? Então isso é usado, por exemplo, muitas vezes em localização de robôs. Tá? Então vamos ver aqui como é que funciona
no passo a passo, certo? Então, tipicamente, você tem o caso de que o número de valores possíveis do x é muito grande, então, por isso está mostrando aqui, aí você vai trabalhar com n partículas, que é um nome bonito para amostras, né? E aí, se você está fazendo isso, é porque, normalmente, a cardinalidade do seu espaço de estados é muito maior do que o número de partículas que você vai trabalhar, certo? Então, sei lá, seu espaço de estados é 5 bilhões de estados e você vai trabalhar com 100 mil partículas, digamos. Aí o que é que você vai fazer? Você vai aproximar a distribuição do x justamente pelo número de partículas que foram parar naquele lugar. Tá? No caso que não tiver partícula nenhuma, aí você vai se assumir que é zero a probabilidade daquela configuração, embora que possa estar errado essa coisa aí, né? Então, no começo, você faz a sua tiragem de amostras, né, seguindo a distribuição e vê onde foram parar, como a gente falou no estágio anterior. Então aí está em um outro exemplo. Aí aqui está mostrando nossas 10 partículas, né, e a posição delas. Aí pronto, essa foi sua primeira amostra. Aí o que é que você vai fazer? Agora você vai simular o deslocamento dessas partículas, tá? Seguindo o seu HMM aí. Aí como é que você simula o deslocamento dessa partícula? Primeiro, você vai usar o modelo de transição, lá a tabelinha condicional do estado em relação ao anterior, para simular o deslocamento da partícula. Então, para cada partícula, você vai pegar e fazer uma amostragem de onde ela vai estar a seguir, seguindo o modelo de distribuição da tabelinha. Certo? Então você sabe onde ela está agora, e aí você vê a tabelinha, diz quais probabilidades dela estar em cada um dos outros lugares, no próximo passo, né, num passo, e aí você faz a amostragem para ver onde vai cair, dada essa distribuição condicional. Né? Então aqui está simulando, por exemplo, essa partícula, certo? Ela estava na posição 3,3, aí você fez lá a amostragem usando a distribuição condicional e ela veio cair aqui, certo? Por exemplo. E aí você faz isso para cada uma das partículas, certo? Então, por exemplo, se o negócio aí se move em direção do relógio, assim, né? Então, talvez elas caíssem como está mostrando aqui desse primeiro grid para o segundo, certo? Elas rodaram um pouco assim, meio fuzzy aí. Né? Então, isso aí vai simular a passagem de um passo, né? E se a gente tivesse um número muito grande de partículas, aí isso aí seria bastante consistente com a distribuição. Tá? Essa movimentação. Tá? Aí o que é que acontece? Isso aí a gente simulou só a passagem de um passo. Né? Se a gente olhar para aquele exemplo anterior aqui, seria como se a gente estivesse simulando, por exemplo, essa passagem daqui para cá. Mas aí vem uma observação, uma evidência. E aí a gente precisa simular uma passagem desse tipo aqui. Certo? Aí como é que a gente vai fazer isso com as partículas? A gente vai pegar e fazer o seguinte. Ó, a gente vai observar alguma coisa. Né? Ué. Aí a gente tinha as nossos partículas lá com suas posições, né? A gente fez uma simulação, caiu aqui. Aí o que a gente vai fazer agora é atribuir um peso a cada uma dessas partículas, que vai ser justamente proporcional a qual é a probabilidade
de ter essa evidência observada nesse lugar onde está a partícula, certo? Estando nesse lugar, essa probabilidade condicional. Então aqui está mostrando que houve a observação aqui, ó, o vermelhinho, clicou aqui, veio o vermelhinho. Então, cada uma das partículas vai receber vai ser weighted, né? Como é que fala weighted em português? Colocada um peso. Que vai ser qual é a probabilidade de observar o que foi observado, dado que se está na posição que essa partícula está. Certo? Então, veja que essas que estão no mesmo quadradinho de onde clicou e veio vermelho, vão receber um peso alto, né? No caso aqui é 0,9 pelo modelo aí do sensor, certo? E as que estão mais longe vão receber um peso menor. Então aqui está representando na figura de baixo como se elas estivessem ficando pequenininha, certo? Então essa aqui é bem improvável estar aqui, dado que veio vermelho aqui, o peso dela que ela vai receber é bem pequenininho. Se vocês olharem aqui, o peso de 1,3 é 0,1, então, pronto. E aí a gente tem os pesos, né? Agora o que acontece? A gente não quer, então pronto, a gente incorporou a evidência, aí agora a gente tem que fazer outra passagem de estado, né? A passagem do tempo de novo. Sendo que a gente não quer trabalhar com partículas com peso, a gente quer ter sempre um conjunto de partículas de mesmo peso em lugares diferentes, compatíveis com a distribuição lá do momento. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um truque para fazer uma reamostragem para que a gente tenha um novo conjunto de partículas em lugares consistentes com esses pesos aqui. Certo? Que vai ser fazer uma reamostragem agora considerando esses pesos. Certo? Então, você pode normalizar isso aqui, por exemplo, né, para dar 1. Mas, por exemplo, esse local aqui vai ter uma chance maior de uma partícula que você tirar cair aqui do que esse lugar aqui. Certo? Aí você faz uma nova amostragem, tipicamente mantendo o mesmo número de amostras, né? Então, se você está trabalhando com 10 partículas, você vai tirar 10 amostras agora, mas agora com usando esses pesos para as localizações, né? Aí, nesse exemplo aqui, você chegou nessa nova configuração aqui, certo? E aí agora você se livrou das partículas de tamanho diferente, todo mundo voltou a ter o mesmo tamanho, certo? E esse lugar aqui que era pouco provável, por exemplo, aqui ficou sem nenhuma partícula, certo? E aí pronto, aqui você terminou esse passo, e aí é só sair fazendo isso, certo? São esses dois passos. Faz a simulação da movimentação da partícula, nesse passo. Aí observa a evidência e incorpora, fazendo os pesos, né? E depois reamostra para chegar aqui. Pronto. Aí você já fez a transição e reincorporou. Certo? E aí você vai fazendo isso para chegar, para seguir a sua simulação, né? E aí se você quiser saber a probabilidade agora nesse ponto de estar em cada uma das casinhas, aí você usa as amostras, certo? Então, por exemplo, a probabilidade de estar aqui é 5/10 nesse momento, né? Dado tudo que aconteceu antes. Aí aqui, para terminar, a gente tem uns exemplos assim. Então, aqui, antes de mostrar os exemplos do fantasminha, tem um exemplo de movimentação de robô num mapa relativamente grande. Então, veja que aqui no começo, peraí, deixa eu voltar. Ó, no começo, tá vendo? Tem um monte de partícula aí, aqui, ó, nesse comecinho.
e é uma distribuição uniforme, tá vendo? Tem pontinho vermelho em todo lugar. Aí está assumindo que ele conhece o mapa, mas não sabe onde o robô está, né? Então, embora você esteja vendo onde o robô está, né? Mas é isso aí, porque isso aí é um simulador, mas o robô não sabe onde ele está, né? Então, ó, aqui vai mostrando que ao longo da movimentação do robô, aí as partículas vão agrupando nos lugares que ainda são prováveis de ele estar, certo? Dado todo o histórico da observação. Então veja quando ele vai entrando nessa sala aqui, por exemplo, aí tem um monte de partícula agrupada aqui, e tem um monte aqui agrupado também, porque isso é simétrico a isso. Mas quando ele vê esse obstáculo aqui, ó, e some tudo daqui, porque nessa não tinha o obstáculo. Então ficou tudo agrupado lá naquilo ali, então ele já tem bastante certeza que ele está naquela região ali apenas, certo? Uh, bom, é aqui o exemplo dos fantasminhas com a dinâmica circular, né? Então os fantasmas andam assim mais em círculo. Cadê? Aí deixa eu começar aqui. Então, ó, veja que no começo de tudo a gente tem uma distribuição uniforme, né? Sendo que aqui tudo é feito por amostra, né? Então no começo você tirou a amostra de localização das partículas usando distribuição uniforme, né? Nós, quando a gente fez os cálculos exatos, né, seria 0,02 em todo canto. Aqui não está 0,02 em todo canto, porque o número de partículas não está muito grande. Nesse exemplo, acho que é umas 100 partículas só. E aí, por isso que não está tão parecido com uma distribuição uniforme, né, o que foi calculado aí. Mas aí vai começar a executar, né, a simulação. Veja, aí foi fazendo as observações, né, incorporando elas na evidência, depois simulando somente a passagem do tempo, depois ele não deve clicar aqui, talvez, não, está passando mais o tempo. Então veja que a gente está observando o mesmo comportamento que a gente viu no caso exato, né? E que as coisas vão se movendo de forma circular, mas diminuindo a confiabilidade lá da informação ao longo do tempo. Bom, terminando aqui, vamos ver mais. Só mais dois. Esse aqui é um exemplo extremo que ele está usando somente uma partícula. Então veja que, embora ele tenha feito distribuição uniforme, né, como só tem uma partícula, foi parar em algum lugar, e esse lugar tem probabilidade de 1 e o resto tem todo 0, porque só tem uma partícula, né? Então veja que ele sempre vai ficar com 1 nele e 0 no resto, né? E esse negócio aí vai se movendo usando a dinâmica da movimentação do fantasma que ele está usando, que é a circular, mas isso aí certamente não lhe daria uma resposta muito boa, né? Você só ter uma partícula, né? E aqui tem um exemplo com um número grande de partículas, que aí você vai ver que fica muito parecido com o exato, certo? Então, já para começar, veja que a distribuição uniforme, ó, foi quase uniforme, ficou quase 0,02 em todo canto, né? Só tem um 0,01 aqui no cantinho esquerdo, por exemplo, que era para ser tudo 0,02, né? Mas já ficou uma aproximação bem razoável da distribuição uniforme aí. E aí o comportamento vai ser bem similar também ao que a gente teria numa inferência exata, certo? Então esses exemplos aí pequenos dá para fazer inferência exata e partículas, né? Mas nos exemplos, nos problemas reais grandes, pode ser que não seja possível fazer inferência exata, mesmo usando a eliminação de variáveis, que já é um algoritmo bem razoável, né? Bom, e no final das contas,
você pode usar essas coisas aí no exemplinho inicial do Pac-Man para descobrir onde estão os fantasmas, né? E aí está sendo usado a informação dos sensores agora para estimar a probabilidade onde cada um dos fantasmas está a cada momento, né? E você vai incorporando a informação dos sensores e aí está sendo mostrado por cores parecidas com a do fantasma, sendo que assim mais forte próxima da cor do fantasma onde tem mais probabilidade, né? Isso aí já lhe ajuda bastante a conseguir comer o fantasma, certo? Porque aí você vai vendo aqui, por exemplo, que o verde está andando por ali, aí você conseguiu pegar ele, certo? Então, veja que assim é bem mais fácil de achar o fantasma do que no exemplo que a gente viu no começo de tudo, que você está no escuro, certo? Bom, então hoje a gente termina por aqui.